Boa tarde, meninas. Antes de mais, um excelente ano 2016 para todas. Uma vez que estamos no início do novo ano, decidi desafiar a comunidade feminina CrossFit Cubo a cumprir um plano alimentar cujo objetivo é perda de massa gorda. Acho que todas assim o desejamos. O plano alimentar foi feito por mim. Trago aqui o telemóvel como auxiliar de memória para evitar que me esqueça de qualquer coisa. E assim sendo, para o pequeno almoço sugiro 6 opções, dou 6 opções, são elas: primeira opção, papas de aveia, dou a minha receita como costumo fazer, são 200 ml de leite magro. Se não gostarem de leite de vaca podem optar por leite de amêndoa ou de soja, tendo em conta que são mais açucarados. 3 colheres de sopa de flocos finos de aveia, ou 30 gramas mais ou menos, e eu compro os do Lidl, bem num saquinhos tipo de farinha, um pau de canela, uma casca de limão e gotas de limão a gosto. Ponho tudo no fervedor a cozer lentamente a aveia. Quando tiver com consistência tipo Nestum, adiciono-lhe uma colher de café de canela. Caso não gostem do sabor intenso da canela, podem adicionar uma colher de café de cacau em pó, mas não chocolate em pó, Nesquik ou Ovaltine, o que quer que seja. Na composição não pode ter qualquer açúcar, qualquer adição de açúcar, é mesmo cacau em pó. E depois ainda podem colocar raspadinho, podem colocar duas meias nozes ou 4 amêndoas e bebem no final ou a acompanhar uma caneca de café ou de chá sem açúcar. Segunda sugestão, 125 gramas de iogurte natural não açucarado ou kefir. Kefir é um probiótico com efeito benéfico para a flora intestinal, para o sistema imunitário e outros benefícios que existem na zona dos iogurtes. Adiciono-lhe normalmente um mix de frutos vermelhos, ponho-lhe 5 morangos, 7 mirtilos e 4 framboesas e depois mais uma peça de fruta hipocalórica, ou seja, um kiwi ou meia papaya, e tenho sempre uma caixinha com mix de sementes, ou seja, chia, linhaça, cânhamo, girassol, e ponho-lhe 2 colheres de sobremesa dessas sementes. Misturo tudo e é como se fosse um mix de fruta, iogurte e sementes. Como ainda uma fatia de queijo de requeijão magro ou queijo fresco magro, com um bocadinho de orégãos ou pimenta caiena ou qualquer especiaria que gostem, e bebo igualmente a caneca de café ou chá sem açúcar. Terceira sugestão, e totalmente paleo, 2 ovos, uma omelete com 2 ovos ou um ovo e uma clara, cogumelos laminados na quantidade que desejarem, 1/4 de chávena, usei sempre a mesma medida, de cebola roxa, 1/4 de chávena de pimento vermelho laminado, tudo salteado num wok ou numa frigideira antiaderente sem gordura. Podem pôr um bocadinho ou seja, uma colher de sopa mais ou menos, que é o que eu ponho, de queijo quark ou queijo cheddar ralado, qualquer coisa desse género, e acompanham a omelete com 60 gramas de abacate e outra vez 1/4 de chávena de frutos vermelhos. E bebem uma caneca de café ou chá sem açúcar. Quarta opção, e um bom pré-treino no meu entender, um pão de aveia com 2 fatias finas de fiambre de aves, peru ou frango, ou como eu gosto mais, com uma fatia de queijo mussarela de búfala fresca, ponho-lhe um fio de azeite, orégãos e tomate mais rúcula. O pão, a receita é a seguinte, é facílimo de fazer, é no micro-ondas. É um ovo inteiro, uma colher de sopa de farelo de aveia, uma colher de sopa de água e uma colher de café de fermento em pó, tipo pó real. Não é preciso sal, podem pôr uma erva que gostem. Põem 2 minutos e meio na potência máxima do micro-ondas e fica feito. Partem-no a meio, põem então o recheio, o tal queijo ou fiambre, prensam-no e fica uma delícia. Podem acompanhar com uma caneca de café ou chá sem açúcar. Quinta sugestão, e também bom pré-treino, panqueca de batata doce. Como é que se faz esta panqueca? 50 gramas de batata doce cozida, um ovo inteiro mais uma clara, uma colher de sopa de requeijão magro e uma colher de chá de canela em pó. Batem tudo na varinha mágica ou no liquidificador, põem numa frigideira em lume brando, passam de um lado, passam do outro e depois
podem acompanhar, na minha opinião, até para irem bem hidratados para o treino, com um batido com 300 ml de água ou chá sem açúcar, mais uma peça de fruta ralada no batido. E siga. Outra sugestão, uma panqueca mais hipocalórica, que é a panqueca do Can, que são 3 colheres de sopa de iogurte natural. E eu normalmente, quando faço esta panqueca, uso um iogurte que chama-se iogurte natural ligeiro, grego, da marca Milbona, do Lidl, que vem assim em baldes de 1 kg, um ovo e 1,5 colheres de sopa de farelo de aveia. Mais uma vez bato tudo na varinha mágica no liquidificador, passo na frigideira enlumbrando de um lado e do outro e está feito. Ponho-lhe um bocadinho de queijo coarque ou queijo de barrar magro por cima e acompanho, por exemplo, com uma chávena de leite magro e café sem açúcar. Opções para merenda da manhã. Sugestão 1, 75 gramas de queijo fresco 0% de matéria gorda, tipo daqueles da Matinal de copinho, mas também há Pingo Doce e há Continente, tem à volta das 50 a 55 quilocalorias, mais um ovo mexido, cozido ou escalfado com rúcula ou agrião, mais tomate cherry. E eu gosto de fazer com estes legumes, mas podem fazer com os 10 jeitos. Se cozeram brócolos no dia anterior e quiserem levar no tupperware o queijo com brócolos e o ovo, tudo certo. Sugestão 2, um iogurte sólido natural não açucarado ou magro de aromas. E atenção, procurem um iogurte magro de aromas que não tenha por 100 gramas mais de 5 gramas de açúcares. Posso-vos garantir, não que essa marca me pague nada, que a Mimosa por norma não tem. E depois uma mão fechada de frutos secos ao natural, ou seja, sem sal, sem mel. Sugestão 3. Suponhamos que eu ia treinar daqui a meia hora e tinha-me dado fome. Uma bananinha tipo da Madeira, de 50 gramas, mais ou menos, com canela, polvilhado com canela, 2 ou 3 abelãs raspadas por cima, 30 segundos no micro-ondas e comem. Sugestão 4, uma gelatina, um iogurte natural não açucarado, mais uma peça de fruta pequena, mais 2 colheres de chá de gelatina neutra em pó. Esmaga-se grosseiramente a peça de fruta, junta-se o iogurte e a gelatina previamente demolhada ou dissolvida num pouco de água quente. Mistura-se tudo, coloca-se 2-3 horas no congelador e está pronto a comer. Almoço. Primeiro passo do almoço. Sempre 2 conchas mais ou menos de sopa de legumes, sem arroz, sem batata, sem massa. Ou seja, uma base de legumes e uma hortícola por cima. Segundo passo, prato. 120 gramas de carne ou peixe, quando eu digo 120 gramas, isento de qualquer tipo de pele ou gorduras visíveis, grelhado, cozido ou cozinhado com azeite, retirando-lhe o excesso de molho, hortícolas a gosto na quantidade que quiserem e depois 55 gramas de arroz integral cozido ou 75 gramas de massa integral cozida, ou 3 a 4 colheres de sopa de leguminosas, ou seja, de feijão, ou grão, ou favas, ou lentilhas, ou ervilhas, ou 3 colheres de sopa de quinoa branca ou vermelha, ou bulgur, ou meia batata doce, 45 gramas. Sobremesa, 1 a 2 gelatinas, daquelas que por 100 gramas têm 10 quilocalorias. Eu conheço da Royal, confesso que não conheço mais nenhuma com estas calorias. Merenda da tarde, uma das sugestões do pequeno almoço, variada. Se escolheram as papas de aveia ao pequeno almoço, escolham a omelete à tarde ou vice-versa. Outras boas opções, uma opção também totalmente paleo, é um wrap de galinha e alface. Os ingredientes são os seguintes: 3 folhas de alface grandes, 100 gramas de peito de frango ou peru desfiado, mais meia chávena de pimento vermelho laminado, mais tomate, mais meio abacate. E vão todos os ingredientes, são salteados previamente no wok, com exceção das folhas de alface, que substituirão a massa do wrap e que cobrem o recheio. Acompanhem o batido com, por exemplo, 300 ml de água ou chá sem açúcar, um pau de canela, gengibre e limão. Segunda opção, uma lata de atum ao natural e uma peça de fruta, é prático de fazer. Terceira opção, uma omelete de espinafres, cogumelos e requeijão. Eu gosto de fazer esta omelete, tem 50 gramas de requeijão magro. Para quem não gosta de requeijão pode ser queijo fresco magro. Uma chávena almoçadeira de espinafres cozidos, cogumelos a gosto. Salteiam-se estes ingredientes no wok com as ervas aromáticas e as especiarias que desejarem, com exceção do sal.
adicionam 150 ml de claras pasteurizadas. Eu normalmente compro pacotes 320 ml da marca Dovo no Jumbo e está feito o omelete. Jantar, primeiro passo, sopa de legumes sem batata, arroz ou massa. Segundo passo, o prato, 120 gramas de carne, peixe ou marisco, mais salada ou legumes a gosto. E dar preferência às carnes brancas, 2-3 vezes por semana optar por peixes gordos, ou seja, filete de atum fresco, salmão, arenque, cavala, sardinha, etc. E é obrigatório complementar este plano com 1,5 litro a 2 litros de água ou chá sem açúcar por dia, mais atividade física diária, que isso já é expectável de atletas como vocês. Alimentos proibidos no plano: totalmente pão branco, massa e arroz com farinhas refinadas, que é o comum que normalmente as pessoas usam, batatas, refrigerantes e bebidas alcoólicas, doces, chocolates e bolachas, enchidos folhados e salgados, manteigas e natas, queijos e leite gordo, molhos calóricos, ou seja, ketchup, maionese, muitos molhos de iogurte, muitos molhos de cocktail que são comercializados como light e que não são, e os fritos, fast food inclusive, como é óbvio. Assim sendo, este plano é para dar início para quem seguir ou estiver disposto a seguir o desafio segunda-feira. Por isso, siga, ir às compras e boa sorte. Se tiverem alguma dúvida, disponham. Beijinhos!